Bom, boa noite a todos. Primeiro, claro, né, é um sentimento de frustração nossa nessa sequência negativa que a gente tem passado, né? A gente faz uma avaliação constante sempre, lembrando que um clube de futebol do nível do Internacional e das pretensões que o clube tem uma responsabilidade compartilhada, né, por atletas, comissão técnica, diretoria, e isso a gente tem uma autocrítica constante, porque as mesmas convicções que nós tivemos desde o ano passado, na retomada do clube, né, exatamente num jogo contra o Cruzeiro fora, onde começa, na minha chegada do Dali, na remodelação que o clube fez, a convicção com a comissão técnica é uma convicção que ela permanece, entendendo que a gente tem alto e baixo do trabalho, né, a gente passa por um momento difícil, isso é fato, né, um momento técnico difícil, um momento esportivo com as eliminações, né, nós esperávamos aí ter algum sucesso e não foi isso que aconteceu, a gente tem a ciência, né? Mas ao mesmo tempo é um grupo de jogadores que já deu resposta, é um grupo de jogadores que a gente entende que tem a sua qualidade, mas que a gente precisa entregar mais, né? Nós sabemos que a gente pode entregar mais, o grupo de atletas pode entregar mais, e eles sabem disso. O trabalho do Roger, a gente tem sempre contexto do resultado, mas é um trabalho diário que a gente analisa, é uma presença constante nossa no clube, é uma comissão que trabalha muito, que tem boas ideias, que tem uma boa relação, sempre teve uma boa relação com o clube, com os atletas, com o staff, que isso no contexto do futebol é importante, mas realmente o resultado não está acontecendo nessa sequência recente, e que a gente ainda mantém a convicção, e a gente acredita que, assim como eles já fizeram isso, os jogadores, a comissão técnica, a gente pode retomar, e é o que nós pretendemos fazer depois desse período de estar só no Campeonato Brasileiro, né? Então, mais uma vez, entendemos o momento, temos ciência disso, é um momento desconfortável para nós, como diretoria, presidência, comissão técnica e atletas, não é confortável, né? A gente teve jogos muito ruins e quando a gente passa por isso há uma cobrança de todos. Eu sou cobrado, eu cobro, o Dali, presidente, vice, então é um organismo que funciona como vocês acompanham o futebol há muitos anos. Claro que a gente quer que o resultado aconteça rapidamente, não foi possível ainda, a gente esperava hoje algo, pelo menos, né, a gente levar algum resultado melhor hoje para Porto Alegre, mas a gente espera que isso inicie no próximo domingo. Boa noite, Mazzuco, Tim Langendorf, Rádio Grenal. Você falou sobre este elenco e essa comissão técnica entregarem mais, sabe que tem uma dívida, mas que eles podem entregar mais e já fizeram. O departamento de futebol do Internacional pode entregar mais, e o que falta entregar como departamento de futebol? Eu acho que, como eu falei, é uma responsabilidade de todos, né? Acho que todos têm ciência e todos têm responsabilidade de entregar mais, né? Cada um tem a sua função no clube. Eu como executivo, o Dálio como diretor esportivo, o vice-presidente, presidente e a comissão técnica e os atletas, né? Então, essa análise a gente faz. Mais uma vez, a gente tem jogos que a gente tem tendo resultados negativos por erros até individuais, e isso também é cobrado, é corrigido por erros coletivos, por momentos ruins, e a gente, assim, como acontece no futebol, mais uma vez, vocês acompanham sempre, a gente está num momento ruim, isso é fato, momento ruim para todos. Tecnicamente, a gente não vem tendo o desenvolvimento que a gente esperava, mas que a gente não duvida que isso possa acontecer por tudo que eu já relatei. Acho que o contexto do trabalho ele acontece, o grupo de atletas, a gente sabe que tem atletas que estão abaixo, estão num momento ruim, tem atletas que estão se ajustando ainda no elenco, e aí é um contexto, né? Claro que eu não vou entrar no mérito de esmiuçar cada jogo, porque você tem desclassificações de Copa do Brasil e Libertadores, que é um contexto diferente, você tem um brasileiro agora, que é um outro contexto. O fato é, nós só temos uma competição para disputar, e que nós precisamos nos recuperar nessa competição. E o foco totalmente é esse. Tá? E dentro desse foco, dentro do que a gente tem diariamente conversado, reunido, cobrado, corrigido e trabalhado, a gente espera que a gente consiga uma resposta melhor aí nos próximos jogos. Mazzuco, Jairo Vinck do canal do Baldaço. Tu falaste bastante na primeira resposta sobre convicção. A convicção no trabalho do Roger é a mesma convicção que trouxeram, por exemplo, Ramon, Richard como reforço do Inter, inclusive foi pago cerca de 10 milhões de reais e nem está mais no Internacional. É a mesma convicção? Boa pergunta, Jairo, até para a gente poder esclarecer alguns pontos importantes, tá? Acho que primeiro eu vou te corrigir o valor, tá? Foi um valor que foi amplamente divulgado do Ramon e não foi esse, tá? Foi um valor bem abaixo, até porque
O cenário financeiro do Inter é sabido por todos, as nossas limitações, né, a capacidade financeira do clube. Alguns movimentos, acho que o Richard, com todo respeito, assim, até injusto um julgamento de que deu certo ou não deu certo. É um atleta que vem de 2 temporadas na Turquia, ele vem pelos seus méritos, ele vem pela análise, ele vem por aquilo que a gente espera que ele possa entregar, e é um atleta que ainda está se ajustando, não está no melhor momento dele, e também no seu melhor ajuste ao elenco. Atleta que só com o passar do tempo aí vai poder realmente entregar aquilo que nós já conhecemos que ele pode entregar, né? E os atletas em si, o caso do Ramon, enfim, a gente foi até muito criticado pelas contratações, os atletas que já saíram, que, de novo, né, é um movimento natural quando você faz ajustes de elenco. Atletas como Kaique Rocha, que veio, atletas como Diego Rosa, que vieram, foram atletas que vieram praticamente a custo zero, com custo baixo, para ocupar aquele lugar que eles ocuparam enquanto estiveram conosco. Tá? O Kaique vem para ser um backup na nossa zaga, que a gente tinha alguns problemas naquele momento. O Diego Rosa da mesma forma, e a partir do momento que a gente ganha uma consistência de elenco, né, a gente entende que tem jogadores que poderiam deixar, até por uma questão de ajuste financeiro, apesar de que não era o grande ponto, né, que eram atletas que vieram com essa função. Então, é difícil a gente analisar, deu certo ou deu errado, né, porque cada contexto, para nós, aquilo que eles deveriam ter feito, eles fizeram. Né? Claro que você espera que um atleta possa dar uma resposta maior do que você espera, mas se não, aquilo que eles tiveram como objetivo na contratação foi cumprido. O caso do Ramon, da mesma forma, é um atleta que é um ativo do clube, é um atleta jovem, que acabou não se encaixando no primeiro momento, e um atleta que estava perdendo o seu valor por a gente ter hoje o Bernabé, que praticamente é o titular absoluto há um ano, né? E que é um atleta que a gente, pela oportunidade de jogar, viu nele também, num sentimento dele de poder estar jogando um período aí que ele possa amadurecer e retornar para nós em janeiro e se juntar de novo ao grupo, né? Então, só nessa linha, tá, Jairo, que eu comento, porque é isso, a gente espera que esses atletas possam desenvolver mais, e quando a gente fala em convicção, a convicção do trabalho sim é a mesma, porque nós acompanhamos o trabalho. Agora, os momentos de intervenção, de correção, de sinergia, são momentos que a gente tem que realmente atuar junto com a comissão, junto com o staff, junto com os atletas, para a gente poder sair desse propósito. Agora, a gente sabe no futebol, né, como o Roger expõe aqui, que é um excelente treinador, um profissional do mais alto nível, o futebol ele te exige essa sinergia, ele te exige que as respostas venham, e é o que a gente sempre avalia. Então, a nossa intenção, sim, é ter uma comissão técnica a longo prazo, ponto, como o Roger está conosco aqui, né? Só que a avaliação é nossa e é dele também. A gente faz isso diariamente. Assim como ele vem aqui e fala que ele está convicto, a gente também está convicto. E agora a gente espera que o trabalho flua, né? Que é o que ele espera, o que nós esperamos, e que os atletas também precisam entregar mais. Mazuco, boa noite, Nath, boa noite. ESPN. Você usou muito a palavra convicção. E a gente que vive no meio do futebol, a gente está acostumado a ouvir diretorias falarem em convicção, em manter comissões técnicas, e esses técnicos serem demitidos após 1, 2 derrotas. Eu queria saber até onde vai essa convicção no trabalho do Roger. Se é uma convicção desta rodada ou se é uma convicção de longo prazo. A convicção ela é feita naquilo que a gente entende, né, nos pilares que são construídos do trabalho de um treinador. Tá? O que eu vejo sempre chega um momento nos clubes, que não é o nosso caso, em que há um consenso do próprio treinador hoje. Né, um treinador de um clube de futebol, a direção, o staff, de que às vezes o trabalho ele não flui mais, de alguma forma, e que a gente não tem a solução para isso. Enquanto a gente tem trabalho, que a gente tem, né, que a gente esteja buscando as soluções, tanto o Roger quanto nós, os atletas, as coisas vão fluir. A gente espera que isso aconteça, porque a gente está num momento ruim. É um momento que causa indignação, porque todo mundo quer vencer, todo mundo quer retomar, todo mundo gostaria que tivesse classificado, mas é um momento que a gente também só vai resolver com trabalho. Né? Acho que o treinador no clube de futebol, ele precisa também ter a oportunidade de solucionar os problemas. Porque o que acontece muitas vezes é quando o problema aparece, o treinador é demitido. E é fácil para o treinador. Não estou dizendo do Roger, estou dizendo no geral, né, nos clubes de futebol. Então, às vezes, quando aparece o problema, demite-se o treinador, sendo que o treinador está lá para solucionar os problemas. Então, quando a gente fala que tem convicção, a gente acredita que sim, com o trabalho do Roger e a comissão, com essa conscientização dos atletas de que a gente precisa entregar mais, a gente tem soluções para apresentar. Né? E é um momento que a gente se depara por esse desafio, é um momento que o treinador está aqui também para buscar soluções. Mazuco,
Douglas Demoliner, voz do Gigante. Eu sei que o colega já citou alguns nomes para fazer a avaliação, mas eu quero me ater no geral das janelas de contratação que o Inter teve até esse momento. Principalmente sabendo, pela dificuldade financeira que hoje o clube vive, o Inter não errou demais nas contratações para entregar um elenco de qualidade para o Roger disputar as 3 competições, porque se ao mesmo tempo existe convicção no trabalho do Roger e que algumas derrotas ou até eliminações passaram por erros individuais, departamento de futebol, as contratações não são o problema? Na verdade, quando a gente analisa esse contexto, são muitos fatores, né? A derrota e a vitória é multifatorial no futebol. Tá? É claro que nós queríamos ter um elenco mais recheado, de jogadores, mais jogadores de bom nível, né? Mas nós temos as nossas limitações que não nos permitem fazer isso. E a gente tinha bem claro do ano passado para cá o objetivo de fazer a manutenção daquele elenco que nos entregou uma classificação para a Libertadores no ano passado. E foi o que nós fizemos. Em alguns movimentos pontuais, trouxemos jogadores como o Carboneiro, como o Juninho, enfim, outros jogadores que atendem também às nossas expectativas, outros por alguns contextos que não teriam tanta responsabilidade de atender essas expectativas, como eu citei, né? E jogadores que também passam por momentos ruins, né? A gente lembra, vamos lá, a gente teve o melhor lateral do futebol brasileiro, o lateral esquerdo, que foi o Bernabé, que nós investimos no Bernabé. Isso foi um movimento de janela também, né? E que, assim como vários outros, não passa pelo seu melhor momento técnico. Wesley, né, tudo que fez no ano passado, Borré, enfim, todos. Eu estou citando nominalmente porque o momento é geral, né? A gente não passa por um bom momento e todos eles sabem disso. Nós sabemos disso. A gente sabe a nossa responsabilidade. Então, é claro que a gente também faz uma autocrítica. A gente nunca traz qualquer atleta, independente da questão financeira, para errar. Mas alguns atletas, aí depende deles aqui darem uma melhor resposta ou não, como aconteceu com alguns que não deram a melhor resposta, com outros que estão nos respondendo. Mais uma vez, né, a gente gostaria de ter um elenco mais recheado, mais numeroso, a gente sabe disso, mas não tem, né? A gente tem a sorte também e a competência do clube de ter alguns meninos que nos ajudaram, como o Roger falou também, não são todos que estão prontos, né? Mas a gente acaba utilizando jogadores que têm essa qualidade e que nos ajudam também. Mas, vamos lá, nós enfrentamos 3 competições, né, o brasileiro agora que ainda não terminou, mais uma Libertadores que a gente pega um grupo realmente dificílimo, que nós conseguimos superar, e a gente pega hoje o melhor time da atualidade no futebol brasileiro, que é o Flamengo. Isso é inegável, né? Claro, é desafiador, beleza, a gente vai tentar e não conseguimos, né? E fizemos 2 partidas com o Fluminense que também havia um certo equilíbrio, a gente poderia ter saído vencedor e erramos, né? Acabamos cometendo erros que nos custaram a classificação também. Agora, é isso, acho que dentro do que a gente pode, a gente quer sempre fazer o melhor. Infelizmente, não são todas as respostas que a gente tem dentro das nossas expectativas e a gente continua trabalhando. Mazuco, boa noite, Nani Camela da Rádio Inferno. Em relação aos centroavantes, hoje o Inter tem 2 centroavantes com um custo alto na folha salarial que estão no banco de reservas. Já existiu a possibilidade de negociar esses centroavantes e por que o Inter não negocia esses centroavantes? Não vai atrás de negociar esses centroavantes, considerando que o Inter precisa enxugar os custos e eles custam bastante hoje. Nani, assim, uma negociação ela é extremamente complexa, né? Ela tem preceitos básicos que é, primeiro, ter uma oferta que realmente faça sentido para o clube e que dessa oferta faça sentido para o jogador e o que o jogador queira ir. E essa forma, essa matemática, ela não fecha, né? Dos atletas que nós temos, a gente tem, por exemplo, o Ricardo, que é um atleta mais jovem, que tem um monitoramento maior, né, do mercado, né? A janela ainda está acontecendo. Borré e o Enner, mais uma vez, são atletas que se você hoje perguntar para qualquer clube gostaria de ter eles no elenco, né? A gente não pode também desconsiderar o tamanho desses caras pelo momento que eles estão passando, né, no clube. E a gente, claro, precisa achar a melhor versão deles novamente, para que eles possam voltar a nos ajudar, né? Tanto o Borré quanto o Enner, né? E a gente, isso, mais uma vez, são 2 jogadores que já estavam no elenco, já estavam na programação de folha, quando a gente fala assim, mas... Claro, se houver negociações para atletas do Internacional, não especificamente os nossos centroavantes, que façam sentido para o clube dentro das nossas necessidades, que façam sentido para o jogador, e os jogadores queiram ir, onde fecha um pouquinho a matemática para você fazer a negociação, né?